Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com as aplicações da derivada em gráficos, tá? Nessa sessão aqui na 4.3 a gente vai falar em específico das funções racionais e demais funções. Na verdade, que eu vou falar aqui de funções, ou melhor, o que eu vou falar de funções racionais, na sua grande parte vai servir para as demais funções também em geral, né? E não só para polinômios. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente vai se perguntar aqui, né, é se a gente quiser descobrir ou fazer o gráfico de uma função, o que aconteceria se essa função em si não fosse um polinômio, né? Ou como seria o comportamento do gráfico, ou mais do que isso, né? Como a gente traçaria esse gráfico com o conhecimento que a gente tem até então, tá? Então, o que faremos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, de verdade aqui, é lembrar de tudo que a gente aprendeu, tá? E esquecer que necessariamente tudo que a gente vai fazer serve só para polinômio. Claro que serve para polinômio, mas em geral o que a gente aprendeu até aqui serve para as demais funções também, tá? Então assim, eu vou destacar alguns pontos, tá? Na mesma ordem do livro, na verdade, que são pontos assim que a gente precisa dar uma olhada sempre, tá? Quando vai pensar em traçar um gráfico de uma função, tá? Então esses pontos são, vamos lá. Não é que existe uma ordem, tá? Mas enfim, vamos lá. Primeiro deles, simetria. Como assim simetria? O que é essa simetria? Por exemplo, se as funções são pares ou ímpares, tá? Porque se as funções forem pares ou ímpares, tá? A gente já vai ter um ponto de partida um pouco mais fácil, porque daí se ela for par, por exemplo, ela vai ser refletida ao longo do eixo y. Então eu posso traçar valores ou pensar nela só de x de 0 em diante, porque eu sei que o gráfico dela vai ser espelhado. Tudo bem? Se for ímpar também, vai ser espelhado ao longo do eixo y e depois espelhado aquele outro pedaço ao longo do eixo x, tá? Mas isso quando for o caso eu falo lá. O que eu estou querendo dizer aqui é que é um ponto a ser olhado, né? Não custa nada, é muito rápido e fácil de verificar se é par ou ímpar, né? E aí, se for o caso de ser par ou ímpar, a gente tem um pouquinho mais de ganho aí de tempo para resolver, tá? Outra coisa, onde corta no eixo x? Tá? Ou seja, esse gráfico vai passar pelo eixo x ou não, ou se vai passar, onde vai passar. Isso são nada mais nada menos do que as raízes, tá, pessoal? Depois, os extremos relativos, né, que foi o que a gente viu na aula passada, né, ou seja, muito provavelmente quando a função derivada dela é igual a zero, ou os valores de x que isso acontece, para dizer se é máximo, se é mínimo, né, ou até para dizer que não é nenhum dos dois, e assim por diante. Tá? Crescimento e decrescimento, né, o que vem a ser o crescimento e decrescimento de uma função, simples também, né, analisar o sinal da derivada, então, ou seja, se eu tenho a derivada, eu vou poder dizer se ela é crescente ou decrescente. Assim como assíntotas, tá? Ela vai ter assíntotas ou não. Aqui eu destaquei, por exemplo, assíntotas verticais, tá? Que a função tende a um valor específico e por acaso dá mais ou menos infinito, então nós vamos ter uma assíntota vertical, tá? O que mais que a gente pode destacar? Periodicidade, muito especificamente, tá? Em funções trigonométricas, tá? Pode ter outros tipos de funções periódicas, mas as trigonométricas são as mais comuns, tá? Coloquei ali trigonométricas como um exemplo. Por exemplo, o seno. A gente sabe que o seno tem um comportamento usual de 0 a 2π, tá? Mas a gente sabe também que depois do 2π isso tudo se repete, tá? Isso vai se repetir de 2π a 4π e assim por diante, de 4π a 6π, então a gente não precisa se preocupar com o resto, você precisa se preocupar com o período dele, tá? Cortes no eixo y, tá? Ou seja, quando f de x for igual a alguma coisa, né? Porque marcando cortes tanto no eixo x quanto no eixo y vai facilitar a gente a descobrir o gráfico dessa função, tá? Isso é natural. Concavidade, tá? Concavidade é o que? Analisar o sinal da segunda derivada, como a gente viu na aula passada, tá? O que é? A gente vai pegar, vai derivar duas vezes, vai analisar o sinal, assim por diante, tá? Pontos de inflexão, tá? Que é a partir também da segunda derivada, a gente vai ver onde esses pontos de inflexão, ou melhor, são os valores de x que fazem a segunda derivada dar zero. E aí nós vamos ter os pontos de inflexão, em outras palavras, troca de concavidade, tá? Mas também analisado com a segunda derivada. E o comportamento no infinito, tá? Que é fazer o limite da função quando ela tende a mais ou menos infinito e ver o que dá. Pode ser que aqui tenham inclusive assíntotas horizontais, tá? Pode ser que não, pode ser que tenda a mais infinito ou menos infinito e assim por diante, tá? Então isso aqui é um conjunto, vocês estão vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 10 itens, tá? Um conjunto de vários itens que nós temos que analisar, tá? Quando a gente quer pensar em fazer um gráfico de uma função. Alguns deles, tá? Obviamente são meio que obrigatórios, né? Por exemplo, simetria não é obrigatório, é só uma situação em que se você analisar e for simétrico de alguma maneira vai facilitar a construção do seu gráfico, não quer dizer que você é obrigado a analisar a simetria, tá? Outros são obrigatórios, por exemplo, analisar onde estão as raízes, onde corta no eixo x, no eixo y,
derivar uma e duas vezes, ou seja, f' e duas linhas é meio que obrigatório, a gente não vai conseguir ter ideia do comportamento se a gente não souber essas coisas, tudo bem? Então, para que não fique uma confusão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? A gente vai aplicar todo esse conhecimento, e vejam bem, tudo isso que a gente falou, tá? É um conhecimento que a gente já tem, tá? Em teoria a gente já viu tudo isso. Então, para que isso fique bem claro, vamos direto para um exemplo, tá? Eu vou colocar esse exemplo dessa função racional, tá? E tudo que eu fizer aqui nesse exemplo vai valer para todas as funções racionais, no sentido de que a ideia, né, é o mesmo, tudo bem? Então, eu quero saber qual é o gráfico dessa função. Tá? Então a ideia da aula de hoje é simplesmente construir o gráfico a partir de uma f de x. Tá? Não interessa quem é a função. O primeiro exemplo de hoje é uma função racional, mas pode ser outra, como vai ser o segundo exemplo da aula. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa, eu sei f de x, eu não sei mais nada. E aí eu vou lembrar de tudo que eu acabei de falar e eu vou me perguntar por onde eu começo. Né? Porque é muita coisa. Né? Então o que eu não quero aqui, tá? É que isso pareça, tá? Ou seja, na verdade, uma espécie de receita de bolo. Ah, eu tenho que começar com tal item primeiro, e depois tem que ir para o segundo, Isso tudo é com vocês, tá? Como eu disse, na verdade você meio que vai fazer quase tudo isso, obrigatoriamente. Como, por exemplo, derivar uma vez, derivar a segunda, vai ter que analisar no infinito. E todos esses pontos são pontos que nós já vimos, a gente já sabe o que é, a gente já sabe fazer. Então, na verdade, aqui é muito critério, né? Como se diz, a gosto do cliente. Você vai fazer o que você quiser primeiro. Eu vou seguir uma ordem, tá? E vou chamar a atenção de vocês que essa ordem que eu vou seguir não necessariamente precisa ser a ordem usual, tá? Vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem. Claro, algumas coisas vocês não vão ter como fazer numa ordem invertida. Por exemplo, vocês não vão achar f duas linhas antes da f', tá? Mas enfim, isso é só um exemplo do que pode acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou pegar essa função e vou começar do jeito que eu quiser. Então a primeira coisa que eu vou analisar é se essa função possui, tá, alguma espécie de simetria. Tá? Então a primeira delas, vou me perguntar se ela é par, só para lembrar. Função par o que é? É f, se eu troco o x por menos x e por algum motivo ela dá igual a f de x. Tá? E ímpar é se eu troco o x por menos x e se por algum motivo ela dá menos f de x. Tá? Vamos ver se essa função possui essa ou alguma dessas duas, né? Pode ser que ela possua uma ou a outra ou nenhuma. Tá? Vou trocar o x por menos f de x. Tá? Acontece que quando eu troco o x por menos x, tá? Na minha função original, eu estou levando o x, ele é sempre elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho menos x elevado ao quadrado, uma coisa fácil acontece para mim. Bom, menos x elevado ao quadrado é x quadrado. E quando eu repito isso, coloco ali, eu me dou conta que f de menos x, tá, é igual a f de x. E se f de menos x é igual a f de x, eu estou falando de uma função que é par. O que é uma função par? Vamos repetir. É uma função que, se ela tem um certo comportamento a partir do zero, ela vai ter um espelho em torno do eixo y, perdão. Então, ela vai ser espelhada em torno do eixo y. Então, ela vai ser mais ou menos algo parecido com isso que eu acabei de colocar aí. Tá? Não vai ser essa função específica, não vai ser esse o gráfico, mas é algo que é simétrico em relação ao eixo y. Que fique bem claro. Tudo bem? Então, isso trata-se de nesse caso específico, de uma função par. Então, se eu quisesse fazer toda a minha análise só usando valores de x, tá? Do zero em diante, eu poderia, depois eu ia só espelhar o gráfico, tá bom? Nesse caso aqui, foi só para chamar atenção, né? Eu vou fazer o gráfico completo, como se não fosse par, mas depois a gente vai verificar que é par, tudo bem? O que mais aqui? Vamos verificar numa tacada só os cortes, tá? Ou seja, onde corta no eixo x, onde corta no eixo y, tá? Se a gente vai precisar, obviamente. Bom, então tá aqui o possível gráfico, né? Ele está vazio ainda, tem só os eixos, mas eu posso me perguntar onde é que corta no eixo x, tá? Ou seja, onde são as raízes, tá? Então é como se eu me perguntasse, a função racional vai ser zero em algum momento? Vai. Quando que ela vai ser zero? Quando o numerador for zero. Quando esse numerador vai ser zero, bom, ele vai ser zero exatamente em x igual a 2 ou menos 2, tá? Pode ver ali que tu colocando 2 ou menos 2 vai dar 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 8 dá 0, tá? Então eu já sei, nesse caso específico, tanto em 2 e menos 2, seja lá o que for essa função, ela vai ter que passar pelo 2 e pelo menos 2. Tudo bem? Tá. E são até raízes simples, né? Não tem multiplicidade de par, então ela vai ter que cruzar esses pontos, não vai tangenciar, não vai fazer aquele comportamento da raiz tripla, assim por diante, tá? Onde corta no eixo y, ou seja, quando x é zero. Então coloca x igual a zero, vê o que dá. Dá menos 8 sobre menos 16, menos cancela é mais, tá? 8 por 16 é 1 meio, então vai ser exatamente no 1 meio. Então já sei que em 1 meio ela vai cortar no eixo y,
Tá? Essas informações são todas importantes para eu começar a traçar o gráfico da minha função. Então, daqui em diante, isso não muda, isso fica, tá? Seja lá o que for esse gráfico, ele vai passar por esses pontos aí, tudo bem? Bom, então eu sei que no eixo x é menos 2 e 2, no eixo y é 1/2, tá? Vamos seguir. O que mais que a gente pode fazer? Bom, a gente pode analisar agora assíntotas horizontais ou verticais, tá? Eu vou especificamente analisar aqui as assíntotas verticais. Por quê? O que é assíntota vertical? Quando eu faço o x tender a um ponto específico, tá? E verifico se ela é mais ou menos infinito. No caso específico dessa função, tá? É natural pensar em x tender a 4 e menos 4. Por quê? Porque é onde faz o denominador dar zero. Então eu já sei que denominador dando zero são valores da função em que ela não existe. Então essa função ela não está definida nem para 4, nem para menos 4. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar o comportamento quando tende a 4 e menos 4. Tá? Se for o caso dela ter um fator comum, ou seja, se em 4 e em menos 4 tanto o numerador quanto o denominador dão zero, é porque existe um fator comum no numerador, o qual eu vou poder cancelar com o denominador. Não é o caso, porque quando eu coloco tanto 4 e menos 4 lá no numerador, tá, vai dar outro valor, tá, vai dar 24, e embaixo vai dar zero. Então eu já sei que a análise dessa função é o seguinte, ela vai dar 24 em cima e vai tender a zero embaixo. Daria zero embaixo, né, mas como a gente vai tender a menos 4, vai dar zero embaixo. Tá? Então eu vou dividir em dois pedaços, ou seja, eu vou tender a menos 4 pela esquerda e vou tender a menos 4 pela direita. Tá? O que eu vou fazer? Bom, vamos analisar cada um desses limites. Tá? Quando eu tendo a menos 4 pela esquerda, tá? Eu sei que vai para mais infinito. Por quê? Tá? Porque tender a menos 4 pela esquerda é tender por valores um pouquinho maiores do que 4. Tá? Em módulo, no caso. Né? Por exemplo, menos 4.2. Tá? Isso vai fazer com que o meu denominador dê um valor positivo. Imagina menos 4.2 vai ser algo um pouco maior que 16. Menos 4.2 ao quadrado, perdão. Vai ser algo um pouco maior que 16. Tá? Esse algo um pouco maior que 16, subtraído do 16, vai dar algo bem pequeno, claro, que tende a zero, mas positivo. Então eu tenho 24 dividido por algo muito pequeno e positivo. Positivo com positivo dá positivo, portanto mais infinito. Tá? Algo similar acontece embaixo, só que com o sinal trocado. Vai dar menos infinito. Por quê? Porque, bom, de novo, tender a menos 4 pela direita é tender a menos 4 por valores à direita do menos 4 ou um pouquinho maiores que menos 4. Por exemplo, menos 3.8, menos 3.9. Esses valores vão me dar quase 16, mas um pouquinho menos de 16 quando eu elevo ao quadrado. Tá? Então aqui eu vou ter, por exemplo, menos 15.97, vamos supor, tá? Menos 16, que vai me dar quase zero, porém negativo. Então a parte de cima positiva dividido com a parte de baixo negativa vai me dar negativo. Então um número fixo, um número que tende a zero embaixo, vai me dar infinito, só que negativo nesse caso. Tudo bem? Se eu fizer toda a análise igual, tá? Dividir, fazer tender a... Fiz a menos 4, agora eu vou fazer tender a 4. Pela esquerda e pela direita, tá? Eu vou obter valores muito similares. Tá? No primeiro caso vai ser menos infinito, no segundo mais infinito. Beleza? Eu preciso saber desses dados. Por quê? Bom, a primeira coisa que eu sei agora, 4 e menos 4 são valores que eu tenho assíntotas, tá? Verticais. Tá? Ou seja, quando eu faço tender a 4 a menos 4, os valores da função tendem a mais ou menos infinito, dependendo de cada um deles. Tudo bem? Então eu vou relembrar aquilo que eu já sei da função. Por que eu já sei da função? Pouquíssima coisa. Eu sei, por exemplo, que ela passa em menos 2, em 2 no eixo x e que ela passa em 1/2 no eixo y. Mas agora eu sei um pouquinho mais. Agora eu sei que ela tem assíntotas verticais em menos 4 e 4. Tudo bem? E sei mais do que isso. Eu sei para onde tendem essas assíntotas. O gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ou seja, por menos 4 pela esquerda tende a mais infinito. Por menos 4 pela direita tende a menos infinito. Por 4 à esquerda tende a menos infinito e por 4 à direita tende a mais infinito. Então vai ficar mais ou menos com essa cara o gráfico. Claro, falta terminar o resto, tá? Só estou colocando aqui um pequeno esboço do que começa a ser o meu gráfico, tá? Tudo bem? Beleza, vamos continuar. Então já sei disso, sei que as assíntotas são em menos 4 e 4, verticais no caso. Beleza? O que mais que eu posso analisar daqueles 10 itens? Vamos pegar aqui. Vamos analisar o comportamento no infinito, ou seja, fazer x tender a mais ou menos infinito, tá? E ver o que acontece. Tá? Se vai para mais ou menos infinito também, ou se vai, por acaso, para algum valor específico. Quando eu faço isso, x tender a menos infinito, por exemplo, eu me dou conta que eu tenho uma função racional e que eu tenho uma divisão, e por isso, claramente, né, uma divisão de dois polinômios, tá? Ambos polinômios, tá, de grau 2,
tá? E aí eu vou fazer o quê? Quando tende a mais ou menos infinito, a gente já sabe que a gente vai pegar, tá? E vai utilizar o quê? Os monômios dominantes. Então eu vou pegar aqui, isso é igual ao limite dos monômios dominantes, ou seja, a divisão, perdão, dos monômios dominantes. Então 2x² por x², bom, isso aqui vai dar, embaixo também 2x² por x², isso aqui vai dar 2 em cima e 2 embaixo. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho uma função que eu tendi a mais e menos infinito, tá? E me deram como resultado, eu acabei de descobrir que isso tende a um número, tá? Nesse caso o número 2. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma assíntota horizontal. Então se eu lembrar do meu gráfico, vamos colocar o gráfico aqui, tu vê que ele está começando a tomar forma, tá? Eu começo a lembrar do meu gráfico e eu me dou conta que, opa, peraí um pouquinho, então vai existir uma assíntota horizontal que passa mais ou menos lá no 2, tudo bem? Essa assíntota horizontal, né, ou seja, vai fazer com que a minha função tenda a 2, tranquilo? E aí meu gráfico começa a tomar cara, né? Que vocês estão vendo ali, que ele tem duas assíntotas verticais, uma assíntota horizontal, eu já sei 3 pontos em que ele cruza, 2 no x, 1 no y, tá? Eu sei o comportamento nas assíntotas verticais, agora eu sei o comportamento da assíntota horizontal, eu sei inclusive, tá, que ela é uma função par e eu tenho que me perguntar, está espelhado em relação ao eixo y? Me parece, eu sei que eu não tracei o gráfico ainda completamente, mas me parece que sim, tá? Tá tudo indo nesse sentido. Então eu estou no caminho certo, tá? Beleza. Vamos lá. Descobri aqui que a assíntota horizontal é em 2. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. A gente não ia fugir disso, né? Chega um momento que a gente vai ter que derivar. Infelizmente, não tem o que fazer. Derivar uma função racional é um pouquinho chato, né? Porque ela na verdade não é difícil, mas ela é trabalhosa, né? Porque vai envolver uma regra do quociente, enfim. Mas quando eu derivar a primeira, né, da primeira vez ali, vocês vão ver que a derivada é o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, menos a vezes a primeira vezes a derivada da segunda. Estou falando primeira e segunda como numerador e denominador, respectivamente, né? Então vamos lá. Derivada da primeira vezes segunda, menos primeira vezes derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Quando a gente fizer tudo isso, tá, vai dar vários termos em cima, tá, e cancelando vários deles a gente chega em menos 48x no numerador. Tudo bem? Vou deixar como exercício para vocês terminarem esse pedaço. Tá? Quando a gente derivar pela segunda vez, não vai ficar tão bonito assim, mas se a gente isolar, a gente vai conseguir chegar mais ou menos nessa expressão aqui. Tudo bem? Então eu tenho expressões agora para a primeira e para a segunda derivada. Tá? Essa é a parte mais difícil do exercício, especificamente em se tratando de uma função racional. Por quê? Porque olha o que está na tela, eu preciso analisar, claro, os extremos relativos, tá? Ou seja, onde f' é zero, os pontos de inflexão, onde f' é zero, mas mais do que isso eu tenho que analisar o sinal de ambas, o sinal da f' e o sinal da f', porque respectivamente eles vão me dar crescimento ou decrescimento da função e depois concavidade, tanto positiva quanto negativa. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Botar a mão na massa, tem que analisar tudo aí, tá? Primeira coisa, já que é uma função racional, a gente vai ter que analisar o sinal do numerador, do denominador e do quociente, tá? Então eu botei n, d e q. Quociente, obviamente, é a função em si, tá? Nesse caso aqui, é a primeira derivada. Então quando eu olho aqui o numerador, onde é que o numerador zera? O numerador zera quando x é igual a zero. Por exemplo, menos 48x é zero quando x é zero. Então aqui eu tenho que menos 48x vai ser zero quando x for zero, e ele vai ter sinais antes e depois. Por exemplo, ele vai ser positivo quando x for negativo, e ele vai ser negativo quando x for positivo, justamente por causa daquele menos lá na frente dele. Então, menos 48 tem esse comportamento. Esse é bem fácil, tudo bem? Beleza, o denominador agora tem que tomar cuidado. Eu sei que o denominador é zero em menos 4 e 4, isso a gente já sabia, né? Tanto que é os valores em que a função não está definida, e aqui no caso da derivada apareceu menos x² menos 16, só que além de ser só ele, apareceu ele ao quadrado. Tá? Esse ao quadrado muda um monte de coisa, principalmente o sinal. Então aqui ele vai ser positivo antes do menos 4, positivo entre o menos 4 e 4 e positivo depois do 4. Por quê? Porque não interessa o valor que dê ali, eu vou elevar ele ao quadrado. Quando eu elevo ele ao quadrado, ele é positivo. Tá? Então eu preciso fazer uma junção agora dos sinais combinados de numerador e denominador. Tá? E quando eu fizer isso, né, a gente vai ter que marcar aqui os pontos em que eu sei, que é o 0, menos 4 e 4, e analisar o que acontece entre eles. Tudo bem? Bom, mais com mais, né? Primeira faixa ali de menos infinito até menos 4, mais com mais, porque é uma divisão, né? Vai dar mais, depois mais com mais, mais de novo. Aí aqui entre 0 e 4 eu tenho menos com mais, aí já dá menos. E depois de novo eu tenho menos com mais, também dá menos. Então eu sei que o quociente, que neste caso é f', tem sinal positivo de menos infinito a menos 4, de menos 4 a 0. Em 4 ele não existe,
beleza? Depois ele tem sinal negativo, tá? De 0 a 4 e de 4 a mais infinito. Isso me diz o quê? Isso me diz tudo sobre a primeira derivada, inclusive onde ela cresce, onde ela decresce. Onde são esses pontos? Vamos ver agora. F' positiva onde? De menos infinito a menos 4, como eu disse, pois ela não existe em menos 4, mas de menos 4 a 0 também ela é positiva. Tá? Isso quer dizer que nesses intervalos, tá? Ela é crescente. Ela é negativa nestes outros intervalos, ou seja, ela vai ser decrescente de 0 a 4, de 4 a mais infinito, portanto decrescente, tá? E ela, neste caso especificamente, vai ser nula aonde? No x igual a 0. Tá? É o único lugar que ela é nula, porque ela é nula quando o seu numerador é nulo e o seu numerador é nulo em 0. Tudo bem? Então aqui estamos falando de um ponto crítico. Tá? Já dá até, não vou escrever aqui, mas já dá até para saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo relativo, né? Me parece que ele é máximo, porque pelo teste da derivada primeira, a derivada antes do zero, um pouquinho antes do zero é positiva, um pouquinho depois do zero é negativa, quer dizer que ela estava crescendo, para de crescer e começa a decrescer depois do zero. Logo é um ponto crítico e pelo teste da primeira derivada é um máximo relativo. Tudo bem? Ah, bom, vamos fazer a mesma coisa para a segunda derivada, já que a gente precisa fazer toda essa análise de sinal para ambas, né? Só que a segunda derivada vai me falar sobre concavidade positiva e negativa. Tudo bem? Então vamos lá, numerador, sempre positivo. Ah, como assim? Bom, primeiro que eu tenho um x², 48 vezes 16 mais 3x², aquele x², não interessa o número que eu coloque lá, ele vai ser sempre positivo, tá? Claro, se ele for zero, bom, vai dar 0 ao quadrado, que vai dar 0, 3 vezes 0 é 0, só que daí tem um 16 mais 0. 16 mais 0 é 16, pronto, já tornou positivo. 16 vezes 48 também é positivo, ou seja, não tem um valor que ele não seja positivo, tudo bem? Beleza. Agora tem que tomar um cuidado no denominador, tá? Porque, de novo, menos 4 e 4 não estão definidos, porém, tá, esse denominador ele está elevado ao cubo e não ao quadrado. Não é aquela barbada que tinha no anterior, tá? Então, aqui eu tenho que cuidar. O que acontece? A primeira faixa ele vai ser positivo, tá? Imaginem, por exemplo, um cara menor que menos 4, pode ser aqui o menos 5, tá? Menos 5 elevado ao quadrado é 25. 25 menos 16, tá? É 9. 9 é o cubo, é positivo. Então, nessa faixa ele é positivo. Se eu pegar um valor entre menos 4 e 4, tá? Ele vai acontecer o quê? Vai ser negativo. Por quê? Pega um valor entre menos 4 e 4. Tem um fácil de pegar aqui que é o 0, tá? 0 ao quadrado é 0. 0 menos 16 é menos 16. Só que agora esse menos 16 ele está elevado ao cubo. Então, um número negativo elevado ao cubo vai me dar um número negativo. Então, fica negativo naquela faixa. Tudo bem? E depois volta a ser positivo. Porque, de novo, se eu pegar pode ser até o 5, tá? Só para lembrar do menos 5. Vai dar 5 ao quadrado, 25 menos 16, que dá 9. 9 é o cubo. Enfim, positivo. No caso, 81, positivo. Tá? Beleza? E depois a gente faz, né? De novo, o estudo ali nas entrefaixas, tá? Então, positivo com positivo, positivo na primeira, positivo com negativo, negativo na segunda, positivo com positivo, positivo na terceira. Fechou? Bom, feito isso, tá? A gente sabe agora toda a análise de sinal da segunda derivada. Ou seja, o que a gente sabe? Onde ela é côncava para cima, tá? Então, ela é côncava para cima e côncava para baixo em certos intervalos. Ela é côncava para cima de menos infinito a menos 4 e de 4 a mais infinito, tá? Ou seja, a concavidade positiva. E ela é côncava para baixo de menos 4 a 4. Ou seja, ali a concavidade é negativa. Tudo bem? F duas linhas é zero em algum momento? Não, porque ela seria zero quando o seu numerador fosse zero. O seu numerador não é zero em nenhum momento, então F duas linhas é sempre diferente de zero. O que isso me leva a concluir que não há pontos de inflexão. Tá? Lembra aqui que ponto de inflexão é quando troca a concavidade. Aí alguém vai dizer assim para mim, professor, troca a concavidade ali, ó, de menos 4, ou melhor, entre o menos 4 e o 4, depois do 4, antes do menos 4 e assim por diante. Tudo bem, mas ela não está definida. Existe uma assíntota ali, tá? Não existe um ponto em si calculado no menos 4 e no 4. Tá? Então, neste caso, especificamente, não há pontos de inflexão, porque em nenhum momento a F duas linhas é zero. Tá bom? Bom, vamos juntar todas as informações e começar a tentar traçar esse gráfico, tá? Então, o gráfico tem essa cara. Claro que ele não está completo, né? A gente vai completar ele, mas ele tem mais ou menos essa cara, tá? Então, por que eu sei que ele tem mais ou menos essa cara? Porque eu fiz aquele esboço ali, né?
no momento que eu calculei as assíntotas verticais do que aconteceria, né, tendendo a mais ou menos infinito ali perto. Mas isso é um esboço. Vamos traçar o gráfico de verdade agora. Tá? Para traçar o gráfico de verdade, eu vou apagar aquilo ali. Eu só tenho que ter em mente que aquilo é uma ideia do gráfico, tá? E agora eu vou pensar nas faixas que eu acabei de descobrir. Por exemplo, eu descobri que é crescente de menos infinito até zero. Ah, mas e no menos 4? Tudo bem, eu sei no menos 4 não está definida, mas é só ali, porque do menos infinito, exceto no menos 4, até o zero, ela é crescente. Assim como, da mesma forma, eu vou pensar nela decrescente do zero em diante. Tudo bem? Foi o que eu descobri. De novo, no menos 4, no 4, perdão, não está definida, mas em todo o resto ela é decrescente. Tá? Eu coloquei em cima, só para não confundir com concavidade. Agora eu vou colocar concavidade, tá? Lá na parte de baixo. Então, por exemplo, ela é côncava para cima ou concavidade positiva no intervalo de menos infinito até menos 4 e de 4 até mais infinito. E ela é côncava para baixo ou com concavidade negativa entre menos 4 e 4. Tudo bem? Então essas são as delimitações que eu preciso ter no meu gráfico, tá? Além, claro, das assíntotas que eu já descobri e assim por diante. Eu preciso começar a traçar esse gráfico para ver se está tudo certo. Tudo bem? Então eu vou traçar aqui lá do menos infinito até o menos 4 primeiro. E eu vou colocar aquele pedaço de curva e eu sei que aquele pedaço de curva é, de fato, faz parte, na verdade, do meu gráfico. Como é que eu sei que faz parte do meu gráfico? Pensa comigo. Alguma coisa que quando tende a menos 4 pela esquerda tem que ir para mais infinito. Tá indo? Tá indo. Quando o x vai para menos infinito, ela tende a 2 assintoticamente. Então existe uma assíntota horizontal em 2. Está ali a assíntota. Está tendendo a 2. Está tendendo a 2. Naquela faixa, olha lá para cima, ela é crescente? Sim, é crescente. E naquela faixa de menos infinito a menos 4, olha para baixo o que está escrito, ela é côncava para cima, ou concavidade positiva. Então, este pedaço de gráfico que eu tracei satisfaz tudo isso que eu acabo de descobrir. Tá? Então, aquele pedaço de gráfico ali é o pedaço de gráfico que eu preciso para começar a escrever meu gráfico. Fechou? Fechou. Vamos para o próximo pedaço. O próximo pedaço vai ser mais ou menos isso aqui. Vamos lá, de menos 4 a 0. O que aconteceu aqui? Ela tem que ser crescente. Beleza, tem que ser crescente. Ela tem que ser côncava para baixo. Ela está côncava para baixo? Está côncava para baixo. Beleza, já satisfiz o fato de ser crescente, côncava para baixo. O que mais? Ela cruzou no menos 2 em x? Cruzou. Bateu num meio em y? Bateu. Tá tudo certo. O que mais que eu preciso saber aqui dessa função? Acho que só, né? Tranquilo. Ah, tem mais um negócio. Ponto de máximo dela ali em um meio por quê? Porque no zero, né? Ou seja, x igual a zero, acabei de descobrir que é ponto crítico, olha lá para a esquerda, então ela vai ser um máximo, a gente já sabe pelo teste da derivada primeira, então provavelmente depois daquele 1 meio a função vai começar a decrescer. Fechou? Fechou. Detalhe, eu vou fazer até o final, tá? Mas não precisava, eu podia muito bem parar aqui e dizer, já sei o resto do gráfico, porque é uma função par. Lá, lembra que foi a primeira coisa que a gente descobriu? Porque agora é só espelhar ao longo, ou ao redor, melhor dizendo, do eixo y. Tá? Mas eu vou fazer até o final, vamos fazer de conta que eu não soubesse que ela é uma função par. Tudo bem? Então, se eu fosse traçar o outro pedaço aqui, esse pedaço seria mais ou menos assim. Por quê? Porque tem que ser decrescente, côncava para baixo. Pode olhar na faixa de 0 a 4, é isso que acontece. Tá? O 1 meio é o valor de máximo ali, ou seja, em x igual a 0. Cruza no meio, cruza no 2, tá tudo certo? Tá tudo certo. E por fim, né? E outra, né? Tendendo a 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Tá? E por fim, o último pedaço, né? Que é o pedaço aquele que a gente sabe que iria para infinito quando o x tendesse a 4 pela direita, que quando o x vai para infinito tende a 2, a assíntota horizontal, que é côncava para cima, ou seja, concavidade positiva, e que além de tudo, lá em cima, olha, está escrito, é decrescente. Então, fechou. Antes de terminar o exercício, dizer que está tudo certo, só se perguntem, ela está espelhada em relação ao eixo y? Sim, é uma função par. Teria que ser isso, tudo bem? Então, a simetria te ajuda, tá? Ou a desenhar, porque a gente podia ter analisado tudo isso que está acontecendo aqui só de 0 em diante, tá? E depois espelhar para o outro lado. Tá? Ou, se você quiser fazer todo o gráfico, como eu fiz, né? Ajuda depois a verificar que é o que eu estou fazendo. Olha, de fato, realmente ela é espelhada ao longo do eixo y, tá? Fechou? Então essa análise ela é trabalhosa, ela tem que ser minuciosa, mas ela nos dá um gráfico completo de uma função que, em teoria, pelo menos eu não sei vocês, mas eu, em teoria, quando olho para 2x² menos 8 dividido por x² menos 16, eu não tenho nem ideia do que é o gráfico dessa função. Mas com as ferramentas do cálculo que a gente aprendeu, a gente consegue traçar esse gráfico rapidinho. Tá? Eu aqui fiz um pouquinho mais rápido porque tem auxílio computacional, evidentemente, mas
a gente com as ferramentas que aprendeu, ou seja, limites, derivadas e toda a teoria, a gente consegue descobrir quem é esse gráfico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Vamos fazer um outro exemplo? Outro exemplo, tá? Não necessariamente uma função racional, vou pegar um exemplo mais simples, tá? O gráfico da função x é n menos x e vou fazer um pouco mais rápido, tudo bem? É só para ter uma ideia do que dá para fazer. Então, quem é a derivada de x vezes n menos x? A gente vai fazer uma regra do produto, bem simples, tá? Vai dar 1, tá? Vezes a segunda, n menos x, mais x vezes a derivada de n menos x, que vai dar menos n menos x, se a gente isolar vai dar 1 menos x vezes n menos x. Pronto. Seguindo a mesma ideia, a gente pode obter a segunda derivada, tá? Que vai dar menos n menos x vezes 2 menos x, tá? Agora estou me lembrando, acho até que eu fiz esse exercício parecido numa aula anterior, mas não tem problema nenhum, vamos lá. E aí eu já vou começar direto aqui, agora eu vou fazer tudo numa tela só, tá? Vou fazer um pouco mais rápido, mas para a gente, né, ver o que dá para fazer aqui. Então aqui eu tenho a primeira e tenho a segunda derivada. Eu, quando estudante, muito tempo atrás, eu gostava de sair derivando de cara porque eu sabia que eu ia precisar tanto da primeira e da segunda derivada, tudo bem? Então é uma tática comum olhar para o exercício que me pede o gráfico e, bom, tem a função e já deriva uma e duas vezes, tá bom? Beleza. Vou analisar tudo de uma vez, vou rapidinho, tá? Para quem é o que eu vou fazer aqui na primeira derivada. Então, como não é uma função racional, não preciso fazer aquelas linhas de numerador, denominador, eu vou meio que direto aqui, né? Então, vamos lá. F' é positiva quando? É positiva de menos infinito até 1. Por que eu sei disso? Bom, e no menos x é sempre positivo, né? Função exponencial é sempre positivo. Então, o sinal que me interessa é o sinal de 1 menos x, tá? Que está ali. Então, 1 menos x vai ser positivo quando? Quando x for menor do que 1, ou seja, todos os valores menores do que 1. E vai ser negativo quando x for maior do que 1. Tá? A multiplicação por n menos x, para estudo de sinal, não faz a menor diferença. Tá? E, bom, tudo isso vai ser zero quando x for igual a 1. Então, aqui eu descubro onde ela é crescente, decrescente e de quebra já o ponto crítico. Já vou dizer aqui que é um máximo relativo. Por quê? Bom, por que é um máximo relativo? Porque x igual a 1 dá zero e ela é o que? Crescente antes, decrescente depois. Então, pelo teste da derivada primeira, fechou, é máximo. Foi? Beleza, vamos para a segunda derivada. Aí eu vou para a segunda derivada e eu olho isso aqui. Vamos parar um pouquinho. F duas linhas é negativa de menos infinito a 2. Tá? Mesma ideia aí. Menos n menos x não troca de sinal. Tá? O n menos x vai ser positivo, mas aquele menos na frente vai fazer ele sempre ser negativo. E 2 menos x, né, vai me dar o quê? Vai me dar a ideia de que, bom, eu posso descobrir rapidinho aqui que para valores de x menores do que 2, ela vai ser positiva, só que positivo vezes o menos que está lá fora vai dar negativo. Então, f duas linhas vai ser negativa de menos infinito a 2, ou seja, com cavidade negativa. E depois de 2 a infinito com cavidade positiva. E mais do que isso, né, eu sei também onde zera, ou seja, f duas linhas em 2, no 2 vai dar zero. Tá? E aí já você tem um ponto de inflexão dela, bem, que é um ponto de inflexão que não tinha, né? Ou seja, esse ponto de troca de concavidade não tinha no exercício anterior daquela função racional. Tranquilo? Então, meio que fiz mais rápido aqui, primeiro porque as derivadas eram mais simples, a análise do sinal também era mais simples, tá? E ainda por cima essa função não é um polinômio, tá? Ela é uma função exponencial, que é uma mistureba de exponencial e tal. Então, já é assim, é uma função que não é tão simples, mas ao mesmo tempo a sua análise já é um pouco mais simples, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode começar a fazer aqui, tá? Marcar os pontos onde algumas coisas acontecem. O que eu marquei ali o 1, tá? E vou marcar também o 2. Bom, porque o 1 é troca de crescimento e decrescimento e ponto de máximo, e o 2 é troca de concavidade e, além de tudo, é ponto de inflexão. Tá? Então, algumas coisas acontecem ali entre 1 e 2, ou antes do 1 e depois do 2 também. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar onde é crescente, do mesmo jeito que eu estava fazendo no anterior, eu sei que é de menos infinito a 1. Vou marcar onde é decrescente, de 1 a mais infinito. Vou marcar concavidade negativa, de menos infinito a 2. E vou marcar concavidade positiva, de 2 a mais infinito. Tá? Tudo bem? Então eu vou respeitar, tudo que eu for desenhar aqui como gráfico, eu tenho que respeitar o que eu acabo de descobrir. Tá bom? Beleza. Uma coisa que eu não analisei, vou analisar agora, são os limites. Tá? Então, primeiro, limite quando x tende a menos infinito. Tudo bem? Alguém vai se perguntar assim, você não vai analisar limite para ver se tem assíntota vertical? A assíntota vertical é comum ter onde a função não está definida em algum ponto, como era o caso do 4 menos 4 no exercício anterior. Nesse aqui, ela está definida em todos os pontos. Tá? Então, eu vou analisar só limites no infinito, começando pelo menos infinito. Então, quando eu fizer essa conta aqui, x tendendo no menos infinito, aqui no canto esquerdo embaixo, tá? O que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que isso dá menos infinito. Por quê? O x tendendo a menos infinito vai dar menos infinito.
Agora, o n menos x tender a menos infinito, né, vai dar infinito. Então, infinito vezes menos infinito continua sendo infinito, só que por causa do sinal fica menos, tá? E limite, quando x tende a mais infinito, tá? Aí esse vai ser zero. Por quê? Porque o x de fato vai tender a mais infinito, né? Só que daí nós vamos ter o n menos x que vai puxar tudo para zero. Tudo bem? Então aqui tende a zero. Tá? Dá para fazer essa análise mais cuidadosa também, mas já vou colocar a resposta aqui. Então, de posse do comportamento no infinito dessa função, a gente pode começar a traçar o gráfico. Eu vou traçar ele de uma vez por todas aqui, tá? Bem devagar, para a gente já ver se está tudo certo, tá? Primeiro, uma coisa que eu não falei, até porque é meio óbvio, mas de qualquer forma vamos falar agora, é que ela cruza ali em x igual a zero. Então, a raiz dessa função é zero, tá? E ela cruza no eixo y também em zero. Por quê? Porque quando eu colocar 0 vezes z na menos zero, vai dar zero, tá? Depois, eu vou me perguntar se na primeira faixa estudada, qual é a primeira faixa mais importante? Essa aqui, ó, que é aquela que vai de menos infinito a 1. Tá? Nessa faixa, ela é crescente? É isso que eu tenho que me perguntar. Essa função está crescendo? Sim, está crescendo. Nessa faixa, ela é côncava para baixo? Sim, a função é côncava para baixo. Tá tudo certo nessa faixa, beleza? Vamos trocar de faixa. Vamos nessa outra faixa. Por que essa faixa é um pouco menor? De 1 a 2? Bom, essa faixa ela continua sendo côncava para baixo, mas lá ela mudou e ela tem que começar a ser decrescente agora. Tá tornando aquele ponto ali da função em 1, em x igual a 1, ponto de máximo relativo. Acontece isso? Acontece tudo isso. Côncava para baixo, decrescente e tem um máximo em 1. E no 2, tá? Existe um ponto de inflexão, ou seja, uma troca de concavidade. Isso me faz analisar a próxima faixa e me perguntar, trocou a concavidade? Trocou. Era negativa, virou positiva. Continua decrescente, porque veja, a faixa da decrescência vai de 1 até mais infinito, então de 2 inclusive, né? 2 em diante inclusive também. Então, continua decrescente, virou côncava para cima e temos o 2 como um ponto de inflexão. Tudo bem, pessoal? Bom, existem inúmeros, tá, exemplos, exercícios, tá, de como a gente vai fazer para descobrir todos os gráficos, analisando isso com as ferramentas que a gente viu no cálculo até o momento. Tá? Então, são ferramentas realmente muito poderosas, tá, e que nos dizem realmente qual o comportamento gráfico. Tudo bem? Então isso tem muitos exercícios mesmo. Essa é uma das sessões que mais vai ter exercício, tá? E eu sugiro que treinem muito isso, tá? Porque isso realmente é uma coisa que vai facilitar o aprendizado de vocês, né? E vocês vão precisar disso, tá? Não só para os testes e provas, mas ao decorrer dos cursos de vocês, tá bom? Então tá, a gente fica por aqui e se vê numa próxima aula onde a gente vai falar de máximos e mínimos absolutos, tá? A gente até já sabe o que é, mas a gente vai falar com um pouquinho mais de rigor, tá bom? Até a próxima aula.